Entraste na vida dela com boas intenções. Importaste-te, estiveste presente e deste-lhe o tipo de confiança e paciência que nem toda a gente merece. Acreditaste nela, defendeste-a e tentaste ver o melhor que havia nela. Mesmo quando o comportamento dela começou a magoar-te, pensaste que talvez ela só precisasse de compreensão, que talvez, se continuasses a ser gentil, ela acabasse por encontrar o teu equilíbrio a meio do caminho. Mas com o tempo, a confiança dela transformou-se em controlo. Cada interação passou a ser sobre ela, os problemas dela, as opiniões dela, as necessidades dela. Ela tomou a tua empatia por fraqueza e o teu silêncio por permissão, e deste por ti esgotado, a andar em bicos de pés, a questionar o teu próprio valor enquanto tentavas manter a paz, até que chegou um ponto de ruptura. Afastaste-te, não porque deixaste de te importar, mas porque ficar significava perder-te a ti próprio. E agora que deste um passo atrás, fica uma pergunta silenciosa a ecoar na tua cabeça. Será que ela percebe o que perdeu? Será que para, nem que seja por um instante, para pensar na pessoa que cuidou, que ouviu, que ficou mais tempo do que quase toda a gente ficaria? É disso que falamos hoje, do que acontece dentro de uma mulher narcisista quando ela finalmente percebe que afastou alguém que gostava mesmo dela, e de como essa percepção a pode mudar, mesmo que chegue tarde demais. No início, quando tu sais da vida dela, ela não corre logo atrás. E isso costuma confundir muita gente. Em vez de demonstrar dor, ela faz o contrário. Finge que está ótima, parece até mais feliz. De repente, há fotografias novas, saídas novas, pessoas novas, talvez até uma relação nova. Mas muitas vezes isso é encenação. Uma mulher narcisista detesta perder o controle. Então, em vez de admitir que ficou ferida, veste uma imagem de autoconfiança. Diz que está bem, quando na verdade está a proteger o ego. E aqui está uma verdade importante. Nessa fase, ela ainda não sente a tua falta da forma como tu imaginas. Ela sente falta de ser o centro da tua atenção. Sente falta de ser admirada. Não se trata de amor, trata-se de perder o espelho que a fazia sentir importante. Se alguma vez te perguntaste como é que ela conseguiu seguir em frente tão depressa, muitas vezes a resposta não é cura, é fuga, é evitamento. É aquela velha lógica de mostrar ao mundo que está tudo bem, para não ter de enfrentar o que vai cá dentro. E isto raramente é por acaso. Há ali estratégia. Ela organiza a imagem dela, limpa o perfil, publica sorrisos, manda recados subtis a dizer: estou ótima, segue a minha vida. E para quem está de fora, parece mesmo que está tudo resolvido. Mas não confundas imagem com paz interior. Cá dentro, pode estar em completo desequilíbrio, a fazer tudo para manter de pé a personagem que construiu. Esse espetáculo público serve para controlar a forma como os outros a veem. Mas mais do que isso, serve para tentar controlar a forma como tu te sentes. Serve para te fazer duvidar da tua decisão, para te fazer pensar se foste tu que exageraste, para te deixar com aquela sensação de talvez ela nunca tenha precisado assim tanto de mim, e é precisamente aí que muita gente cai. Depois, quando essa encenação já não chega, começa outro jogo, o jogo da culpa. A história começa a ser reescrita. De repente, eras tu que eras demasiado sensível, eras tu que exigias demais, eras tu que nunca eras suficiente. E isto acontece porque encarar os próprios erros é insuportável para alguém que passou a vida a proteger uma autoimagem frágil com arrogância, manipulação e negação. Assumir culpa significaria admitir que magoou alguém que a amava de verdade. E isso obriga a uma dose de humildade que ela, na maioria das vezes, nunca aprendeu a sustentar. Então faz o que sabe fazer melhor. Atira o peso para cima de ti. É aqui que a tua dor se mistura com revolta. Porque tu sabes o quanto tentaste, sabes o quanto engoliste. Sabes o número de vezes em que te calaste para evitar discussão. E, no entanto, na versão dela, tu acabas por ser o vilão. Não caias nessa. Tu não eras o problema. Tu eras o espelho que ela não suportava encarar. Ela vai pegar em pequenos episódios e exagerá-los. Vai criar conflitos a partir de coisas que nunca tiveram verdadeira importância. Vai contar a outras pessoas uma versão da história onde ela aparece como vítima. E isso tem um efeito muito concreto. Isola-te, faz-te duvidar de ti, faz-te pensar se no fundo a culpa até foi tua. E esse é exatamente o objetivo. Quando te defendes, ela chama-lhe ataque.
Quando pedes mudança, ela chama-lhe implicância. Quando expressas cansaço, ela chama-lhe drama. Por isso, se já viveste algo assim, mantém na tua mente uma lista clara do que realmente aconteceu. Fala com pessoas que viram os dois lados. Não deixes que a repetição da versão dela se transforme na tua verdade. Mas depois, chega um momento que ela já não consegue evitar. O momento em que a realidade bate. Quando a excitação de fingir passa, quando as distrações deixam de ser suficientes, aparece uma sensação que ela não consegue controlar. Vazio. Ninguém lhe dá a mesma segurança emocional que tu davas. Ninguém a ouve da mesma maneira. Ninguém presta atenção aos detalhes como tu prestavas. E embora ela nunca o diga em voz alta, começa a comparar toda a gente contigo. A nova pessoa até pode ser mais divertida, mais distante, mais misteriosa, mas não tem aquela presença estável. Não tem aquele cuidado silencioso. Não tem aquela capacidade rara de ficar sem fazer teatro. É nessa fase que a máscara começa a cair. O silêncio pesa mais. As noites parecem mais longas. O controlo que ela julgava ter começa a fugir-lhe por entre os dedos, porque tu já não estás ali a alimentar-lhe o ego. E então ela percebe uma coisa que dói. Não perdeu apenas atenção. Perdeu alguém que realmente se importava. No início, ainda tenta culpar os outros. Diz para si mesma que ninguém presta, que ninguém sabe cuidar dela, que ninguém a entende. Mas aos poucos começa a notar pormenores. Quem aparece quando promete aparecer. Quem se lembra do que ela disse há dias. Quem está presente sem segundas intenções. Quem dá sem estar sempre a cobrar. E são precisamente essas pequenas coisas que tu fazias, quase sem dares por isso. Só que ela só lhes reconhece valor quando já não as tem. Quando esse vazio se instala, pode ficar inquieta. Pode parecer aborrecida com tudo. Pode mudar de planos a toda hora. Pode voltar a sair mais, a publicar mais, a tentar parecer mais desejada. Mas as fissuras aparecem. E muitas vezes é nessa altura que ela começa a testar o terreno. Um gosto inesperado. Uma mensagem fora de contexto. Um olá ao fim de muito tempo. Nada demasiado direto. Só o suficiente para perceber se ainda te afeta. Se tu não respondes, o vazio cresce. E esse é o primeiro momento real em que o comportamento dela começa a ter consequências dentro dela. Depois vem aquilo que muita gente conhece bem, o regresso repentino. Quando a ausência já lhe pesa, ela tenta voltar. Pode mandar uma mensagem aparentemente inocente. Pode surgir de novo nas redes. Pode mostrar-se doce, compreensiva, até arrependida. E aqui é preciso ter os olhos bem abertos, porque voltar não significa, por si só, amar. Muitas vezes significa apenas sentir falta do poder que tinha sobre ti quando tu ainda te importavas. Uma mulher narcisista odeia ser esquecida. Ela quer saber se ainda conta, se ainda consegue provocar reação, se ainda tem acesso ao teu coração. E é por isso que tanta gente volta a cair no mesmo ciclo, porque ela regressa com a dose certa de suavidade para te fazer acreditar que, desta vez, talvez seja diferente. Mas na maioria dos casos, não é mudança verdadeira. É apenas a constatação de que o plano alternativo não lhe deu o que o teu amor genuíno dava. Quando ela volta, repara nos padrões. Os pedidos de desculpa são vagos e rápidos, sem profundidade. Diz que está diferente, mas não mostra provas consistentes. Aproxima-se com gestos pequenos, e se tu respondes, volta a afastar-se para ver se ainda corres atrás. Se respondes a partir da dor ou da esperança, ela ganha aquilo que queria, poder emocional. Se respondes a partir de limites claros, já não consegue usar-te da mesma forma. E é por isso que a tua reação pesa mais do que as palavras dela. Se a deixares entrar outra vez, é muito provável que repares na repetição do mesmo ciclo. Primeiro calor, depois frieza. Primeiro cuidado, depois crueldade. Primeiro proximidade, depois distância. Ela testa se tu ainda persegues, se ainda explicas, se ainda lutas para ser compreendido. Mas isto não é amor, é controlo. É assim que ela confirma para si mesma que ainda tem poder sobre ti. E quando sente essa confirmação, volta a afastar-se, porque no fundo, ela não sabe sustentar um amor que seja real, estável e saudável. Essa é uma das verdades mais duras sobre o comportamento narcisista. Alimenta-se da tua energia, mas não sabe devolvê-la. Esse puxa e empurra desgasta-te. Tu começas a viver de esperança, agarrado aos momentos bons, sempre com medo dos momentos frios. Essa ansiedade faz com que tentes ainda mais, que te esforces mais,
que te adaptes mais. E é exatamente isso que mantém o ciclo vivo. Uma relação saudável constrói confiança com consistência. Esta constrói drama com testes. Numa relação saudável, não precisas de adivinhar em que versão da pessoa vais acordar hoje. Não precisas de medir palavras para evitar explosões. Não precisas de te diminuir para outra pessoa se sentir maior. Se queres paz, a resposta está nos limites e na distância. Se queres repetir a mesma história, basta ceder outra vez à perseguição. E aqui chegamos a uma parte delicada: o arrependimento escondido. Com o tempo, ela pode mesmo começar a perceber a profundidade do que perdeu. A estabilidade, o cuidado, a lealdade, a maneira como estavas lá sem exigir palco. Essa percepção pode atingi-la com força. Mas arrependimento nem sempre significa mudança. Muitas vezes significa frustração. Ela arrepende-se de ter perdido conforto, não necessariamente de te ter perdido a ti como pessoa. Pensa em como mais ninguém a trata daquela forma, em como mais ninguém a entende da mesma maneira. E isso pode deixá-la zangada, triste ou até ressentida. Mas raramente se transforma em crescimento verdadeiro. Não é que ela seja incapaz de mudar. É que mudar exige humildade. Exige tolerar vergonha. Exige aceitar responsabilidade sem encontrar um culpado externo. E isso é uma travessia longa para alguém que aprendeu a sobreviver, defendendo a própria imagem a qualquer custo. Quando o arrependimento aparece, presta atenção ao motivo. Ela sente falta de ti ou sente falta daquilo que tu proporcionavas? Sente falta da tua presença ou da facilidade que criaste para ela? Se for sobretudo conforto, vai tentar recuperar-te com as mesmas táticas de sempre. Se for mudança real, então vais ver responsabilidade, consistência e trabalho ao longo do tempo. E a verdade é que a maioria não faz esse trabalho profundo. Quer o resultado sem mudar a raiz. Há também uma batalha interna que começa a surgir. Quando ela percebe que não te substitui assim tão facilmente, sente-se pequena. E para alguém que construiu a identidade à volta de ser admirada, isso é assustador. Então oscila. Num dia mostra excesso de confiança. No outro, cai na autocomiseração. Num momento age como se já tivesse superado tudo. No seguinte, parece perdida, vazia, sem direção. Talvez ouças dizer que ela está a tentar melhorar, que anda a falar de crescimento, de autocuidado, de evolução, e pode até haver alguma verdade nisso. Mas lembra-te de uma coisa essencial: mudança real só começa quando a performance acaba, quando ela deixa de se transformar para impressionar e começa a olhar para si com honestidade. E isso é raro, porque dá trabalho, dá desconforto, exige ficar em silêncio com as próprias falhas, sem plateia, sem elogios, sem máscara. Exige ir à raiz da necessidade constante de validação, da incapacidade de sustentar intimidade, do impulso de controlar para não sentir vulnerabilidade. E a maior parte das pessoas prefere parecer que mudou a realmente mudar. Essa luta interior costuma transparecer cá fora. Ela pode gabar-se para parecer forte e, logo a seguir, queixar-se para ser vista. Pode experimentar novos projetos, novos estilos, novas rotinas, tudo para provar qualquer coisa, mas muitas vezes continua a ser feito em função da atenção dos outros. Se quisesse mesmo reconstruir-se, começaria por parar de depender de aplausos e começaria a lidar com as falhas em privado, com consistência e verdade. E agora vem a parte que mais importa para ti. Ver alguém que te magoou parecer finalmente acordar pode mexer muito com a tua cabeça. Tu podes começar a pensar: talvez agora ela perceba, talvez agora mereça outra oportunidade, talvez desta vez resulte. Mas para e lembra-te do preço que pagaste da primeira vez. A tua paz, a tua confiança, o teu valor próprio. A pessoa que amaste até pode mostrar arrependimento, mas enquanto não conseguir olhar para os próprios atos sem te culpar a ti, não mudou de verdade. E tu mereces mais do que alguém que só reconhece o teu valor quando já não te consegue usar. Mereces alguém que valorize a tua presença enquanto ainda estás lá. Curar depois de uma mulher narcisista não é simples. Vais sentir falta da atenção, da intensidade, dos altos emocionais. Vais recordar os momentos bons e perguntar-te se, afinal, não estarias a exagerar. Vais pensar naquela viagem, naquela noite em que ela foi carinhosa, naquela fase em que parecia que vocês contra o mundo bastava. Mas lembra-te, o que te prende muitas vezes não é amor, é a ilusão do amor. O amor real não te esvazia.
Não te deixa sentir-te louco por pedires respeito. Não te obriga a negociar necessidades básicas. Não transforma a tua sensibilidade em fraqueza. Curar começa quando deixas de esperar que ela perceba o que perdeu e começas a perceber o que tu mereces. Reconstruir o teu valor leva tempo. Significa aprender que paz vale mais do que caos, que estabilidade vale mais do que fogos de artifício emocionais, que uma relação tranquila não é aborrecida, é segura. E para quem viveu muito tempo preso à montanha-russa emocional, a calma até pode parecer estranha no início, mas é nessa calma que a tua identidade volta. É importante também sermos justos. Algumas pessoas mudam mesmo. Algumas poucas reconhecem os estragos que causaram e começam a assumir responsabilidade. Mas essa mudança não acontece em silêncio, nem de um dia para o outro. Vê-se em ações consistentes, não em palavras bonitas. Vê-se em empatia verdadeira, em responsabilidade, em respeito pelos teus limites, em capacidade de ouvir sem se vitimizarem logo a seguir. Se alguma vez presenciares esse tipo de crescimento, ótimo, mas não fiques à espera disso. A tua cura não deve depender de ela se transformar ou não na pessoa que devia ter sido. A tua liberdade começa no momento em que deixas de explicar a tua dor a alguém que, no fundo, tirava a força dela. Há ainda uma verdade difícil sobre fecho. Talvez nunca recebas o pedido de desculpa que merecias. Talvez ela nunca admita o que fez, nem o quanto te feriu. E essa pode ser a parte mais dura de aceitar. Perceber que o fecho não vem dela, vem de ti, vem de reconheceres que fizeste o teu melhor, que amaste com honestidade, que tentaste compreender, que deste oportunidades e que te afastaste quando aquilo deixou de ser seguro para o teu coração. Tu não falhaste. Simplesmente chegaste ao ponto em que amá-la significava perder-te a ti mesmo. E isso não é amor. Isso é sobrevivência. Tu não lhe deves outra oportunidade. Deves paz a ti próprio. Se alguma vez amaste uma mulher narcisista, grava isto. O teu amor não foi desperdiçado. Tu deste algo real a alguém que não sabia receber. Isso não é vergonha tua. É força tua. Não esperes que ela acorde. Não esperes que o arrependimento dela mude tudo. Porque a verdade é que, muito provavelmente, ela já sente esse arrependimento à maneira dela. Só que sentir arrependimento não significa saber amar. Por isso, continua a andar. Continua a curar-te. Continua a escolher-te. E um dia vais encontrar alguém que não precise de te perder para perceber o teu valor. Alguém que não veja a tua bondade como fraqueza. Alguém que não transforme o teu cuidado em ferramenta de poder. Alguém que saiba ficar, cuidar e retribuir. E quando esse dia chegar, vais perceber por que é que tudo teve de cair primeiro. Porque às vezes aquilo que parece uma perda é, na verdade, o início do regresso a ti. E esse regresso vale muito mais do que qualquer relação onde tiveste de te apagar para seres aceite. Se hoje estás a passar por isto, respira fundo. Não estás louco, não és fraco, não foste insuficiente. Estiveste preso numa dinâmica que confunde, desgasta e corrói. Mas sair dela já é um ato de coragem. Manter-te fora dela é um ato de amor próprio. E talvez seja isso que ela nunca tenha conseguido compreender por inteiro. Que o amor verdadeiro não controla, não testa, não pune, não brinca com a ausência para medir importância. O amor verdadeiro protege, escuta, respeita e fica sem precisar de te partir para se sentir maior. Por isso, se ainda tens dúvidas, deixa-me dizer-te com toda a clareza. O facto de ela perceber o que perdeu não significa que esteja preparada para merecer o que perdeu. E essa distinção pode salvar-te anos de dor. Escolhe a tua paz, escolhe a tua dignidade. Escolhe o silêncio que cura em vez do ruído que destrói. Porque no fim de tudo, a maior vitória não é ela arrepender-se. A maior vitória é tu já não precisares disso para seguir em frente.